Shalom! Vamos então para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco sobre filosofia cristã dentro da nossa proposta da aula de apologética. E nós vamos então nos direcionar ao assunto determinado sobre niilismo. Niilismo é um termo que foi cunhado a partir do século XVI como grande proponência, porém já existia antes do século XVI nas academias de filosofia e dentro do círculo acadêmico. O niilismo é mais um sentimento, né, do que propriamente dito uma filosofia. Ele é mais preciso de uma forma o niilismo é mais preciso como uma filosofia de negação e de possibilidade de conhecimento e de tudo que vai possuir um certo ou determinado valor. Ao se avançar para a absoluta negação de tudo, o niilismo nega até mesmo a realidade da sua própria existência. Em outros aspectos, também nós podemos considerar que o niilismo é uma negação de todas as coisas, conhecimento, ética, beleza, realidade, né? Então, o niilismo, em todas as afirmações ou afirmativas, pode ter uma validade de nada mais do que um significado do que aquilo que não existe, daquilo que não se tem uma absorvência, tá? Aqueles que permanecem insensíveis pelos sentimentos de desespero, ansiedade, tédio, associados ao niilismo, talvez achem difícil de imaginar que ele possa ser uma cosmovisão. Mas considerada a seriedade e que até muitas vezes é empreendida no termo do niilismo nos séculos 20 e 21, a fim de se experimentar ainda de uma forma indireta algo sobre o niilismo e uma postura do niilismo dentro do contexto da existência humana, as galerias de arte modernas elas começaram a produzir alguns produtos e algumas artes relacionadas à proposta do niilismo, né? Então o niilismo começou a ser observado dentro do contexto das artes cênicas, dentro do contexto das artes plásticas e também de algumas questões da arte barroca. Douglas Adams, em seus romances cósmicos de ficção científica, ele vai retratar a situação dos que buscam na ciência da computação uma resposta ao significado do homem. Então, em suas obras, O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante do Fim do Universo, A Vida, o Universo e tudo mais, além até mais do Obrigado pelos Peixes, ali Adams vai contar e vai narrar a história do universo a partir do ponto de vista de 4 viajantes do tempo, em que eles pegam carona, indo para trás e para frente pelo tempo e pelo espaço intergaláctico, na criação do Big Bang e na destruição do universo. Nesse ponto aí, Adams vai defender um niilismo e Adams vai desenvolver uma obra praticamente de ficção científica pautada dentro das propostas do niilismo, dentro das perspectivas niilistas, tá? Outro importante fato também, que ao final da segunda obra de Adams, ele vai trabalhar uma perspectiva do propósito e significado. Aí quando ele trabalha já a proposta de propósito e significado, ele já vai destoar do sentido do niilismo no aspecto latente do termo niilismo, tá? Outro fato também interessante a pensarmos e propormos aqui no estudo sobre o niilismo é que quando nós vamos trabalhar com o niilismo, alguém pode pensar que o niilismo está relacionado ao naturalismo, mas o naturalismo é a leitura iluminada dos resultados garantidos pela ciência e pela investigação intelectual aberta, tá? Então, como cosmovisão, ele não confere aos seres humanos a sua singularidade entre todas as coisas no cosmos e não demonstra uma dignidade ao valor humano. Então, com ápice na criação, os únicos seres autoconscientes e autodeterminados dentro do contexto do universo, como homens, mulheres, que dominam sobre o mundo, são livres para valorizar o que desejam dentro da liberdade, dentro da evolução, dentro da singularidade de cada um. A maioria dos naturalistas, eles vão satisfazer e finalizar a sua investigação dentro da proposta de uma investigação com uma rota nihilista.
No entanto, para algum número de pessoas, os resultados da razão não são garantidos. O universo fechado ele sempre está restringido e a noção de morte como extinção psicologicamente perturbadora, ela sempre vai ter um viés de proponência nihilista, tá? Então o nihilismo ele não surgiu porque os teístas ou deístas desconsideraram o naturalismo, pois o nihilismo sempre foi filho natural do naturalismo. Então, o niilismo pode ser encontrado em implicações diretas e lógicas das proposições primárias do naturalismo. Ele percebe o que acontece dentro da natureza humana e considera seriamente as noções de que a matéria existe eternamente e tudo o que há nela é proveniente ou resultado do cosmos, do universo, da sua macroevolução e microevolução. Isso significa que o ser humano é parte de um sistema. Muito embora possam não compreender as implicações para a liberdade humana, os naturalistas concordam com o que vimos na proposição, os seres humanos, que são máquinas complexas cuja personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas, físicas e ainda não totalmente compreendidas. Um outro fato a pensarmos e acrescentarmos sobre o niilismo é também a questão que eles aplicam sobre principalmente a liberdade humana e o sistema fechado. O argumento deles segue essa linha que todo evento no universo é provocado por um estado anterior de atividades, incluída a formação genética, a condição ambiental de cada pessoa, até mesmo os seus anseios e as vontades pessoais. Porém, cada pessoa é livre para expressar tais desejos e vontades se tendo uma questão da defesa, né, dentro desse sentido, da liberdade de pensamento e da liberdade de decisão de cada um de aceitar o que quer ou o que não quer aceitar. Tá? Uma outra proposta também do niilismo é a proposta originada vamos dizer assim, do relativismo e da relatividade a partir da proposta de Einstein, tá? Eles também têm uma influência dentro do pensamento de Einstein e da proposta da relatividade de Einstein. Outro aspecto também que eu vou citar aqui, que nós encontramos dentro do niilismo, é justamente também as questões relacionadas vamos dizer assim, a vontade do cosmos, não é? Que até uma proposta do próprio Frederick Skinner, que ele vai defender as mudanças das pessoas dependendo do ambiente em que elas estão inseridas e do cosmos ou do contexto de universo em que elas vivem. Tá? Então os nihilistas seguem um argumento que agora pode ser expresso que de uma forma até breve, como os seres humanos são máquinas conscientes, sem a capacidade de afetar os seus próprios destinos e realizar algo significativo, portanto, os seres humanos como seres de valor estão mortos. Então, na verdade, o niilismo é uma negação e assim uma dissolução dos valores naturais, morais, éticos e dos valores até, vamos dizer assim, intelectuais do ser humano. Eles defendem a desvalorização do ser humano como sendo um ser não sensitivo, mas sendo um ser mecânico e um ser pautado em uma máquina ou uma ciência que lhe locomove a tomar as decisões conforme as pressuposições metafísicas e físicas que ele está inserido no contexto natural da sua existência. Então, o niilismo é muito complexo na questão justamente de não aceitar esta sensibilidade e sensitividade da essência do ser humano. Tá? Então, esse é um ponto que nós temos bem contundente dentro da proposta do niilismo. No aspecto, nós temos que ver que o niilismo é também uma das variantes e um dos elementos proponentes da grande impulsividade do ateísmo e do ceticismo. Então, o niilismo está como um elemento
proponente dentro do ateísmo e dentro do ceticismo, defendendo assim a capacidade de o ser humano não sentir, não crer e não depositar confiança em nada, tá? Até porque seria fruto de um aspecto científico e de uma forma mecânica e de uma forma de produção espacial dentro de um contexto totalmente científico e dentro de propostas de evolução conforme a própria natureza do ser vai lhe concedendo através da sua forma de captar, conhecer e alcançar o entendimento sobre tudo e sobre todas as coisas. Então era isso que nós tínhamos para contribuir com vocês na nossa explicação sobre o termo niilismo.